Este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Eu, Thaís Hered, Priscila Yasbeck, vamos juntas agora, levando a vocês as principais notícias e informações da economia no Brasil e no mundo. Vamos lá? Minha gente, é o seguinte, para tudo, hoje é dia de acompanhar o destino da Eletrobras, ou melhor, da capitalização da Eletrobras. Chegou o dia do Tribunal de Contas da União, que é um dos participantes dessa grande rodada de decisões que envolve a capitalização da estatal, definir, afinal de contas, e em que prazo ou até quando essa operação finalmente vai acontecer. A gente vai trazer um pouco aqui de tudo para vocês hoje, da coisa técnica, mas da coisa política, da discussão, qual é a visão do investidor, qual é a visão do governo, mas no final das contas, o grande embrulho disso tudo é o seguinte: há uma conotação política fortíssima envolvendo essa negociação, não é de agora, o desfecho ali do TCU é apenas essa amarração final com um laço da política, não com o laço da racionalidade econômica. Isso é importante, faz parte do processo e está aí, tem que ser administrado. O que a gente vai trazer para vocês hoje é como essa gestão está sendo feita, como o governo, TCU, investidores e a própria política estão dando conta dessa demanda por essa decisão. Tem uma coisa que ninguém pode questionar. O prazo, ele é uma imposição, porque ele não leva só em consideração a questão técnica, não, do processo. Ele leva em consideração o apetite dos investidores, que afinal de contas, para vender alguma coisa, tem que ter alguém querendo comprar. A primeira resposta é: tem interesse em comprar. Como me disse uma fonte do governo, a Eletrobras é um unicórnio com chifre de ouro. E era bom a gente não confirmar aquele velho ditado do Roberto Campos, o Roberto Campos das antigas, não o neto de hoje do Banco Central, que o Brasil sempre perde ou não perde a oportunidade de perder uma boa oportunidade. A questão do timing tem a ver com a percepção de risco sobre o Brasil e também com o que está acontecendo lá fora. Para vocês terem uma ideia de como isso ganhou uma dramatização política grande, a informação que a gente traz hoje exclusiva, que foi a informação de abertura do CNN Money na TV, é que o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, enviou pessoalmente aos ministros do TCU uma enorme mensagem, fazendo um apelo, entre aspas, humilde, para que acelerem o processo e garantam que toda a decisão, a definição do Tribunal de Contas da União termine até o dia 27 de abril, ou seja, na próxima semana. A Priscila vai explicar agora a importância disso, né? Quer dizer, o ministro Bento Albuquerque se expondo e apelando, inclusive, entre aspas, com humildade, como ele mesmo diz na sua mensagem, que o TCU corra ali os seus rituais, a sua liturgia, mas que não abra mão da racionalidade e da compreensão da urgência do processo. Em conversa com o Caio Junqueira, nosso analista de política aqui, o ministro Vital do Rego, que é o grande protagonista desse capítulo da Eletrobras, garantiu que vai pedir vistas do processo de 60 dias, o que aí, na percepção de muita gente do governo também, do mercado, inviabilizaria a capitalização da Eletrobras. Portanto, temos aí esse grande xadrez que tem a política no comando e tem as nuances também que trazemos agora para vocês pesarem as informações e compreenderem o que realmente está em jogo. Priscila Yasbeck, afinal de contas, para o investidor, sujeito que vai tomar a decisão, o que é importante agora? Bom, Thaís, tem uma janela de prazo que o mercado está falando muito, eu vou dar uma explicada aqui no que é essa janela de prazo. Então, a análise do TCU teria que ser feita até a semana que vem, até o dia 17, em tese, para que o início da operação de capitalização da Eletrobras aconteça na semana seguinte, porque aí demora um prazo de cerca de 10 dias úteis para que a Eletrobras tenha tudo rodando e consiga fazer o lançamento da operação de capitalização no mercado. A própria Eletrobras que dá esse prazo aí de cerca de 10 dias úteis. Se passado o dia 27, essa análise do TCU, com isso, a Eletrobras perderia esse prazo por causa dessa demora de 10 dias, ela perderia essa janela, porque essa operação vai ser feita com base nos resultados do quarto trimestre da empresa. Então, esses números do quarto trimestre da empresa, eles só podem ser usados na operação de capitalização em até 134 dias
depois do último dia do balanço, que foi 31 de dezembro. Então, o que acontece? Se perder essa janela, esse prazo ele vai ser jogado lá para frente. E é esse o temor do mercado, que daí esse prazo para usar as informações do balanço do quarto trimestre seja perdido, a empresa tenha que usar as operações do balanço do primeiro trimestre e, com isso, o prazo para rodar a operação e iniciar a operação no mercado seria jogado lá para frente. Qual que é o problema de esse prazo ser jogado lá para frente? Se, por exemplo, tiver que usar os dados do balanço do primeiro trimestre, atualizar todos os números da operação, com isso, a expectativa do mercado é que a capitalização aconteça lá para o início de junho. E aí eu estava conversando com o João Lorenzi, que é analista da Encore, ele que deu essa explicada aí nesses termos mais técnicos, ele falou que o grande temor do mercado é que conforme vai ficando mais para frente a capitalização, aumenta a incerteza sobre conclusão do negócio, mas ele falou que a expectativa é que aconteça a capitalização, que haja um interesse, mas o que ele falou é que quanto mais para frente ficar, maior o risco de essa operação ser lançada num momento de incerteza do mercado, quando os juros já vão estar mais altos no mundo e também quando a gente já vai estar mais próximo da eleição. Então, resumindo, tirando toda essa parte técnica, só pra gente entender por que quanto antes melhor. Porque se deixar mais pra frente, se deixar lá pro segundo semestre, o que acontece é que aí a Eletrobras, as ações, essas novas ações que são emitidas aí para que o governo ele dilua a sua participação e deixe de ter a maioria das ações, o que acontece é que essas ações elas vão ser lançadas no mercado lá para frente, no momento em que o mercado vai se deparar aí com esses juros altos e também com uma incerteza maior em relação às eleições, e daí as ações podem então ficar num preço menor, podem gerar um interesse menor por parte do investidor. Dito isso, dos prazos dessas questões, qual que é a perspectiva para as ações da Eletrobras? Então, as ações da Eletrobras estão em cerca de R$40, caíram no pregão de terça-feira mais de 4% por causa desse temor de que o TCU barre a operação. E aí, o preço-alvo que o mercado coloca, as corretoras que cobrem a ação para as ações da Eletrobras, é um preço-alvo de 47%, então teria um potencial de valorização de mais de 15%, mas o próprio João Lorenzi estava falando que as ações podem inclusive chegar a R$60 se forem privatizadas. Mas é a mesma história que a gente vem falando aqui sobre Petrobras. Existe um risco enorme político de essa operação não ir para frente, ter uma reviravolta, ter um revés e não ir para frente, e também mesmo que a privatização aconteça, ainda assim a União vai ter uma golden share, né, que é uma ação ali que dá um poder especial para a União, então o risco de ingerência na empresa, o risco de governança, ele permanece. Então, apesar de ter essas perspectivas positivas, caso a privatização avance, o que acontece é que a Eletrobras, ainda assim, ela vai continuar ficando sob um poder de influência da União, então, ainda assim, é uma ação que vai ter esse risco de governança pela frente. Isso mesmo que essa novela que já dura anos, os investidores escutam há muito tempo falar de privatização da Eletrobras, mesmo que essa novela se desenrole. Olha, eu quero, pra gente terminar esse assunto aqui da Eletrobras, eu quero dizer o seguinte, qual é o nosso interesse, né? Qual é o interesse do cidadão brasileiro? O interesse é o seguinte, ter uma energia que chegue na sua casa com a maior eficiência, segurança possível, com a garantia de um serviço seguro e eficiente, com a menor tarifa possível. Isso só vai acontecer, especialmente num país como o Brasil, que tem o privilégio de ter uma matriz energética fundamentada na energia limpa e mais barata, que é o caso das hidrelétricas, quando houver capacidade de investimento dessa empresa. Então, a Eletrobras é responsável por 30% da geração de energia, 43% da transmissão de energia, ou seja, nós precisamos dela. A gente precisa que ela seja eficiente e não que ela seja incompetente. Hoje, para vocês terem uma ideia, o investimento que a Eletrobras faz todos os anos é insuficiente para manter o patrimônio que ela já opera. Portanto, há o que a gente chama em economia de investimento negativo, porque o recurso que está sendo investido na companhia não é capaz nem de cobrir ou de melhorar aquilo que está dando errado. Portanto, há aqui um interesse público importante com a racionalidade econômica que sempre trazemos na discussão aqui no Money, que é, sim, a política tem o papel dela, o questionamento vale, mas, no final das contas, a transparência, a licitude, a correção do projeto, do processo, tem que entregar ao cidadão brasileiro a garantia de que o investimento vai ser feito para que a energia chegue da melhor forma e com a menor tarifa. Isso pode levar algum tempo, mas precisa começar da forma correta. Bem, por falar em dinheiro,
Se você tem um fundo de garantia ativo ou inativo, a partir desta quarta-feira já vai ser possível sacar até R$1.000 da sua conta. Se não for o seu caso, certamente eu sei que você vai ficar feliz com quem tenha essa possibilidade, essa alternativa, pelo menos para ajudar a pagar a conta do cartão de crédito. Aliás, os dados que vamos dar agora dizem exatamente isso, né? Que a maioria das pessoas, que são cerca de 40 milhões de brasileiros, um pouco mais, que teriam direito a esse recurso, a maioria das pessoas vai usar esse dinheiro para quitar dívida. E sabemos também que a categoria mais utilizada pelos brasileiros, infelizmente, é o cartão de crédito, o cartão rotativo do cartão de crédito, que tem um juros pornográfico. Aqui no CNN Money a gente não ousa nisso, mas infelizmente temos que assumir que os juros cobrados do cartão rotativo no Brasil, mesmo depois de todas as tentativas de limitar isso, são absolutamente indecentes. Bom, dito isso, essa é uma ferramenta que já foi utilizada outras vezes. A grande estreia do Fundo de Garantia como salvador da pátria foi em 2017, uma ideia que surgiu no governo Temer de gerar ali uma transferência de renda, entre aspas, sem botar a mão no Tesouro Nacional. Pois bem, é a própria poupança do trabalhador que está sendo acessada, né? Vamos combinar. A Priscila vai falar agora um pouco sobre essa questão, né? Quer dizer, sacar o fundo de garantia tem dois efeitos. Primeiro, despolpa. Segundo, retira daquele que é hoje o fundo que possibilita o crédito imobiliário. O fundo de garantia é funding para o crédito imobiliário no Brasil. Portanto, há efeitos. Não tem almoço grátis, né, minha gente? Vamos combinar? A Priscila vai falar um pouco desses dados aqui, dessa preocupação com a despoupança e com o cuidado também na hora de usar esse dinheirinho que, se for o seu caso, você tiver acesso. Existe uma discussão, inclusive, bem interessante, né, Thaís, sobre essa questão do FGTS, porque os economistas mais liberais, eles falam que todo o dinheiro que é do trabalhador devia estar na mão do trabalhador e ele que deveria decidir da melhor forma como ele administra esse dinheiro, né? Outros já dizem que se esse dinheiro ficasse na mão da população e ela tivesse que administrar o seu próprio dinheiro, talvez ela não tomasse as melhores decisões com esse dinheiro. Então é uma discussão bem filosófica essa discussão do FGTS, a gente pode aprofundar um outro dia. Mas fato é que hoje o FGTS ele rende 3% ao ano, mais a taxa referencial, então tem um rendimento muito baixo. Então, do ponto de vista racional, faz sentido retirar esse dinheiro, inclusive para investir, porque hoje os juros estão quase 12%, então dá para ganhar um rendimento muito maior, ou para pagar dívidas. Essa é a opção mais razoável se a pessoa tiver dívidas, porque, claro, os juros das dívidas são ainda maiores, tem dívidas e juros que passam de 300%, como em créditos automáticos, cheque especial, rotativo, então não faz sentido guardar esse dinheiro que rende 3% para pagar juros ali em dívidas que estão acima de 300%. Isso a gente falando do ponto de vista da pessoa física. E aí, do ponto de vista macroeconômico, como você adiantou, tem essa questão desse efeito de essas retiradas do FGTS, elas trazem um impulso para a economia, mas é um impulso focado no curto prazo. Então, essas últimas liberações todas que nós temos vistos têm acontecido em momentos de crise para dar uma injeção na economia, então gera um efeito positivo de curto prazo, mas no médio e no longo prazo, isso vai trazendo um efeito de erodir a poupança, né, desses trabalhadores, o que é ruim para os próprios trabalhadores, para que eles realizem projetos, como você falou da compra da casa própria, ou até quando eles precisarem desse dinheiro num momento de emergência. E aí tem um último efeito que também é sobre a inflação, que a própria Thaís até estava falando hoje no programa na TV, que é o seguinte: se você fica liberando dinheiro para a população, isso impulsiona o consumo, mas se a oferta não acompanhar, se esse impulso de consumo não for acompanhado de aumento de produtividade do país, isso pode sim ter um efeito sobre a inflação. Mas a gente vai ouvir agora um professor do Mackenzie que conversou com a gente sobre esses prós e contras da liberação do FGTS para ter então uma opinião aí de como que ele está vendo essa injeção de recursos na economia. Vamos ouvir o Hugo Gabi, professor do Mackenzie. Esse dinheiro será bem-vindo, de forma que ele vai aquecer a economia no curto prazo e vai fomentar a economia até o final desse ano. Quais são os aspectos negativos dessa medida? Uma vez que nós já temos uma inflação alta, que é um reflexo, um efeito da própria pandemia do Covid-19 na economia brasileira, essa injeção de capital pode gerar um pouco mais de inflação no curto prazo. Outra característica negativa é que a liberação gradual da poupança do FGTS de forma sucessiva pelo governo federal pode diminuir a poupança desses trabalhadores para a compra da casa própria no longo prazo.
O CNN Money vai ficando por aqui. Para você que vai ter folga nesses 2 dias, boa viagem, bom descanso. Mas, de nós você não se livra. Sabe por quê? Porque amanhã, quinta-feira, Tiradentes, feriado, o CNN Money na TV e no podcast estará aqui para aliviar o seu receio de ficar sem informações da economia do Brasil e do mundo. Se cuidem, um beijo e até a próxima. Com a apresentação de Thaís Hered, Priscila Yazbek, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.